Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal da Educa Luz, aqui no YouTube. Me chamo Luciana Coppetti, sou tecnóloga em radiologia e atuo profissionalmente há 14 anos como cuidadora de idosos. E atualmente eu sou graduanda em gerontologia e também faço uma pós em saúde do idoso. E eu fiz esse canal, criei este canal para compartilhar, né, conhecimento, ajudar os cuidadores, né, e cuidadores profissionais e familiares a lidar com os desafios que é cuidar de uma pessoa idosa. Então, a cada semana, né, eu pretendo trazer conteúdos sobre as necessidades físicas, emocionais, cognitivas dos idosos, além de abordar, né, as habilidades que nós, cuidadores, desenvolvemos, né, para proporcionar uma vida mais confortável e digna para eles. Certo, gente? Então, para começar aqui o primeiro vídeo, eu quis trazer um assunto mais geral, tá? Que é os desafios e os benefícios da nossa profissão, né? Da profissão de cuidador, certo? Qual é o nosso papel, né? Nosso papel na vida do idoso, qual é a importância que a gente tem, né? Eu diria que a gente é um elo, né, gente, entre o familiar, o idoso e a equipe de saúde. A gente está ali, ó, no meio, tá? Então, né, o que seria essa equipe de saúde? Seria aquela equipe multidisciplinar, né, que é o nome que nós damos hoje, a equipe multidisciplinar, que são todos os outros profissionais, né, que atendem aquele idoso. Os nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, os próprios médicos, né, neurologista, geriatra, enfim, né? Então, todos que atendem aquele idoso, a gente está ali no meio, né? Porque, no fim das contas, quem é que fica mais tempo com o idoso é nós, né? Os cuidadores. A gente fica aí 12 horas, 24, tem cuidadores que moram com o idoso de segunda a sexta. Então, a gente sabe tudo, né, que acontece com ele, tá bom? Então, eu trouxe essa figurinha aqui para demonstrar, né, qual é o nosso papel aqui na vida deles, né? E eu diria também, né, gente, que como os idosos, eles carregam, né, uma história de vida, uma bagagem de experiências, então tudo isso merece ser respeitado, valorizado, né? E o cuidador ou familiar é quem ajuda, né, a tornar essa fase da vida, né, mais leve e mais digna, tá bom? E sobre as responsabilidades, né? Quais são as responsabilidades de um cuidador, né? Eu trouxe então aqui para vocês, né? A principal delas, né? Claro, é ajudar os idosos, né? Nas suas atividades de vida diárias, AVDs, que a gente chama, desde a higiene até a alimentação e a administração de medicamentos. Medicamentos prescritos, claro, né, gente? Nós sabemos que a gente não pode administrar nenhum remédio, né, nenhum medicamento que não foi prescrito pelo médico que atende aquele idoso. Tá? E o cuidador é também aquele que observa, né, o idoso, entende, ajusta o cuidado, sendo que muitas vezes o primeiro a identificar, né, qualquer mudança na saúde física e mental somos nós. Né? Nós que vamos identificar qualquer problema que esteja acontecendo, porque a gente conhece aquele idoso, o dia a dia dele, né? Os desafios, né, do que eu diria assim, da nossa profissão, eu trouxe para vocês como desafios físicos, desafios emocionais, resistência dos idosos, muito, né, são muito resistentes às vezes aí com os cuidadores, e o próprio desgaste, né, do cuidador, que a gente chama de síndrome do cuidador, um burnout, tá? Então nós vamos, né, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, os desgastes físicos, gente. Como é que eu vou dizer para vocês? É muito difícil, né, a gente lidar com as limitações físicas de alguém, né, sendo idoso ou não, né, como a mobilidade reduzida, as dificuldades motoras. Então, isso tudo exige técnicas, né, de segurança, de posicionamento e, além disso tudo, cuidar, né, de alguém que depende, né, assim, dependente, né, fisicamente dependente, desculpa, demanda muita resistência e atenção. Então, eu diria que não tem como a gente cuidar de outra pessoa se a gente não cuidar da gente, né? A gente tem que ser
A gente demanda muita resistência, muita força, então a gente tem que se cuidar, né? O cuidador precisa mesmo se cuidar. O que seriam os desafios emocionais que eu chamo, né? A gente sabe que os idosos enfrentam aí a solidão, né? A solidão eu acho que é a principal, porque às vezes ele se sente abandonado pela família, a família já não chama mais ele para socializar, visita uma vez na semana, então eles enfrentam então a solidão, a ansiedade, até a depressão, né? Então a gente precisa nesse momento ter muita paciência, saber ouvir, a escuta ativa, como eu falo, né? E entender, né, que esses sentimentos, entender todos esses sentimentos que estão por trás, né, das palavras e das atitudes, às vezes atitudes agressivas que eles têm com a gente, né, ou com o familiar. E a resistência, né, gente, eu diria assim, a resistência dos idosos, eles às vezes não aceitam a nossa ajuda, né? Eles querem continuar independentes, autônomos. Então, se a gente puder fazer isso por eles, né? Deixar eles fazerem, né? Do jeito deles, respeitar, né? Essa vontade de eles ainda escolherem as coisas que eles querem comer, a roupa que eles querem vestir, isso é muito importante, tá? Então a gente precisa respeitar isso, né? Sem forçar nenhuma mudança, isso aí é o ideal, né? A gente sabe que uma das maiores resistências é o banho, entendeu? Então a gente vê, né, muitos comentários sobre isso. Então a gente precisa ter esse joguinho de cintura, né? Esse, esse bom senso de não brigar, não discutir com eles para evitar, né, tudo isso. E, e o que seria, né, o desgaste, o nosso desgaste, né? Às vezes o cuidador, né? Quem cuida do cuidador, né? A gente fala muito isso hoje em dia, porque emocionalmente falando é desgastante, né? Cuidar é lindo, cuidar é maravilhoso, mas cansa, né, gente? A gente precisa ser realista quanto a isso. A gente sabe que cuidar de outra pessoa cansa, né? Então para que o cuidador, né, para ele lidar com isso, podemos dizer assim, ele precisa, gente, buscar uma rede de apoio, um grupo de WhatsApp, um grupo de Face, conversar com outras pessoas que passam pela mesma coisa, que cuidam de alguém ou que trabalham. Geralmente, né, eu diria que o desgaste é mais no cuidador familiar, né? Aquele filho que cuida sozinho, tem mais uns irmãos, os irmãos não ajudam, entendeu? Então, é preciso, né, que o cuidador tire um tempinho, né, para si, cuide de si, né? Eu sei que vão dizer, mas Luciana, eu cuido sozinha, eu não tenho tempo, eu não posso deixar meu pai sozinho, como é que eu faço? Tu vai ter que adaptar o teu descanso dentro da tua própria residência, né? Vai ter que fazer uma ginástica em casa, quando aquele idoso dormir, tu dorme também, né? Quando ele estiver mais relaxado, mais calmo, ou faz uma atividade junto com ele, ou lê um livro. Ah, não pode sair? Inventa coisas dentro de casa, é muito importante, né? Principalmente, pessoal, o exercício físico. Uma caminhada, uma dança dentro de casa, qualquer coisa, né, que possa aí nos ajudar, tá bom? O que mais? Aqui eu trouxe para vocês agora, ó, os benefícios, né, que eu vejo nessa profissão, tanto para o idoso, né, quanto para nós cuidadores, né? Eu diria então assim que a gente sabe, né, que quando um idoso ele é bem cuidado, né, ele experimenta essa sensação de segurança, de bem-estar, né? Ele se sente valorizado e isso vai contribuir sempre, né, pessoal, para a saúde física dele, mental. Então, manter a socialização, levar ele para passear, se for possível, isso tudo vai ajudar ele, né? E claro, o mais importante assim também que eu vejo é adaptar as atividades conforme a idade dele, conforme as coisas que ele gosta, né? Eu sempre digo que é muito importante que a gente conheça, né, a história desse idoso, o passado dele, né? Conversar com os familiares sobre isso para ver o que ele gostava de fazer, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de costurar, eu não sei costurar. Então, quando eu ficar mais velha, alguém me der aula de costura, eu vou odiar, não vou querer fazer, entendeu? O que eu gosto de fazer? Eu hoje gosto de internet, mas à frente, quando eu ficar mais velha, eu não sei como é que vai ser, né? Mas assim, tudo que eu gosto de fazer hoje,
eu provavelmente vou gostar de fazer lá na frente também, tá? Então, adaptar essas tarefas conforme a idade e conforme o gosto do idoso, né? E sempre promovendo a independência deles, tá? Eu acho que assim, quando a gente promove, né, a independência, a autonomia deles, eu acho que nada é um mais gratificante, assim, de tu deixar ele fazer as coisas, ele comer sozinho, se é possível, né? Então, eu acho isso é muito válido, isso vai ajudar muito na qualidade de vida do idoso, né? E o que mais, gente? Aqui, ó. E os benefícios, né? Eu diria assim, para nós, cuidadores, também tem. A gente sabe, é uma profissão desgastante? É, mas tem benefícios, gente, que eu vejo, né? Cuidar deles nos ensina muito sobre ter paciência, sobre ter empatia, sobre resiliência, né? A gente tem que cuidar da mesma forma que a gente gostaria de ser cuidado lá na frente, né? Por quê, né, gente? Porque todos nós vamos envelhecer, entendeu? Envelhecer não é uma opção, porque se fosse, eu escolheria uma certa idade ali para parar e não ia mais sair dela, né? Hoje eu tenho 44, mas se eu tivesse parado nos 40, nossa, ia ser maravilhoso, né? Então a gente não tem escolha, tá bom? Então é isso que eu digo que um dos benefícios, né, é a gente aprender a ter essa paciência, essa empatia aí com eles e, enfim, com todo mundo, né? Então, eu digo também que a gente aprende muito, muito com as histórias de vida deles. Eu sempre gostei de conversar com os idosos. Lá na radiologia, quando eu fazia meus plantões, eu já fazia raio-x nos idosos e já ficava conversando com eles. É, na rua, se eu encontro um idoso ali e bate um papo, eu sou assim, né? Eu sou muito falante, então eu sempre gostei muito de ouvir as histórias, né, de vida deles, né? Eu acho que isso enriquece, né, a nossa própria vida, né? Que mais? Eu diria que desenvolvimento pessoal e profissional tem também nesta profissão, tá? A gente evolui muito como pessoa, né? Eu percebi, né, que ao cuidar deles nesses 14 anos, me trouxe um entendimento mais profundo, pessoal, sobre a vida e sobre a morte, tá? Hoje em dia eu aceito a morte tranquilamente, eu vejo a morte com outros olhos, né? Então, essas lições, né, de paciência, de capacidade de ouvir, né, o próximo, são habilidades que a gente leva aí para o resto da nossa vida. E como profissional, né, aprender essas técnicas de cuidado, entender, né, sobre as doenças, sobre envelhecimento, isso enriquece muito o meu conhecimento e eu amo trazer isso e passar isso para vocês. Tá? Então, a gente sim evolui muito como pessoa, né? E não poderia, claro, deixar de compartilhar, né, gente, uma historinha aí com vocês, que eu vou chamar ela de Dona Valéria, tá? Claro, obviamente o nome dela não é esse. Eu fiquei 2 anos e pouco ali com ela, e ela resolveu que no dia que ela adoeceu, né, ela tinha 94 anos, que no dia que ela adoeceu, foi para o hospital, ela resolveu partir no meu plantão. Eu sempre digo que eu nunca vou esquecer aquela noite que eu botei a mão no peito dela, eu disse, vai, Dona Valéria, vai descansar. Eu disse, né? E, gente, ela deu o último suspiro e foi, assim, sabe? Muito tranquilamente. E eu nunca vou esquecer aquele dia, sabe? Porque eu já vi que ali, ela já não estava mais ali, que ali era só o corpo, sabe? Ela precisava descansar, né? Então, enfim, né? Eu chorei mais que os familiares, eu digo. E teve uma outra senhora também que eu cuidei, não faleceu no meu plantão, mas na noite que ela faleceu eu fui até a clínica e foi muito triste, né? Então, enfim, não estar ali ao lado dela, não trabalhava à noite com ela, então é outra senhora aí que eu cuidei que eu também nunca vou esquecer. Tá, gente? Então, assim, para o primeiro vídeo, eu diria que é isso que eu tenho aí para passar para vocês, né? E a gente vai se ver ainda em muitos outros. Tem muito assunto aí para a gente falar, muito mesmo, tá? E eu diria, né, que esse trabalho envolve muito amor, muita dedicação,
tá? E para vocês que estão aí me assistindo, né? Seja um cuidador profissional, um cuidador familiar, saiba que vocês estão fazendo aí uma grande diferença aí na vida de alguém, né? No momento que vocês estão cuidando, tá bom, gente? E se você quer aprender mais, aí, se vocês querem aprender mais, né, sobre cuidados com idosos, envelhecimento, eu convido vocês a passar aqui toda semana no nosso canal para mim trazer, vou trazer muitos temas importantes, né, sobre saúde, rotina, suporte de idosos, certo, gente? Então, né, aquele recadinho do final, inscreva-se no canal, ativa o sininho aqui embaixo, compartilha aí com os amigos, familiares, outros colegas cuidadores, tá bom? Gente, o pessoal aí que precisa de apoio, né? Então, compartilha aí o nosso vídeo, tá bom? Obrigada por me acompanhar até aqui e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.